se você está pensando em dar mais um passo na sua empresa, passar na frente da concorrência e conseguir entregar mais produtos do que aqueles que você já oferece e com uma qualidade absurda, assiste esse vídeo até o final que você vai ver uma tecnologia que está dominando o mercado de mapeamentos com drones. Fala galera da Maps4Me, tudo bem com vocês? Rafael na área aqui de novo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês essa tecnologia, tá? Que está crescendo muito no mercado de mapeamentos, que é a tecnologia do mapeamento LiDAR, né? Então pessoal, o LiDAR ele é uma tecnologia que já é um tanto quanto antiga, né? E ela começou a se tornar popular aí em grandes projetos, porque os sensores que trabalhavam com essa tecnologia, eles eram muito grandes e eles só podiam ser embarcados em aeronaves de grande porte, helicópteros, enfim, né? Então, e com isso, ela era uma tecnologia muito cara. Mas com o advento dos drones e a evolução, né, da própria tecnologia, esses sensores foram diminuindo, né, até que ele pôde ser acoplado, né, para ser carregado em um drone. E nesse vídeo a gente vai mostrar essa tecnologia, tá? A gente vai discutir quais possíveis aplicações você pode ter para ela na sua empresa, para você estar aí dando esse passo a mais e sair na frente da concorrência. Então, pessoal, a gente vai começar esse vídeo mostrando para vocês o que é o LiDAR, tá? Como ele se aplica nos drones, né? E quais são essas vantagens que a gente vai ter com essa tecnologia. Então, segue aí, pessoal. O termo LiDAR, do inglês, ele significa Light Detection and Ranging, tá, pessoal? Se a gente for traduzir aí diretamente, a gente tem que é a detecção e alcance de luz, tá? Mas para a gente poder entender primeiro como funciona o LiDAR, eu quero puxar na memória de vocês aí uma tecnologia já antiga chamada radar ou radar, né? O que é o radar, né? Do inglês ele é Radio Detection and Ranging, né? Então a gente tem aí muita similaridade com a palavra LiDAR, porém mudando o light para radio, né? Que seria radar, né? E como que funciona o radar, pessoal? É um emissor, né? Um equipamento emissor, ele emite ondas de rádio, tá? E essas ondas de rádio, elas são refletidas quando elas encontram um obstáculo, ou seja, elas batem no obstáculo e elas retornam, né? E ao mesmo tempo você tem então uma antena, tá? Um receptor ali que vai captar essas ondas que voltam. Então ele consegue dessa forma calcular pelo tempo que essas ondas demoram para ir e voltar, ele consegue calcular a distância, né, em que se encontram esses objetos, tá? Então o LiDAR, pessoal, né? Ele é o que? Ele é uma tecnologia de sensoriamento remoto, tá? Só que em vez de ondas de rádio, ele usa feixes de laser, né? Feixes de luz, no caso laser, para medir a distância até um objeto ou superfície, tá? Então o que ele faz? Ele funciona emitindo pulsos rápidos de luz laser, né? E ele mede o tempo que a luz leva para retornar ao sensor, né? Esses pulsos de laser, eles podem ser tanto direcionados para um objeto, beleza? Assim como eles podem ser, vamos dizer assim, escaneados sobre uma área, né? Nesse caso, é o que a gente está vendo aqui com os drones, né? Então a gente faz um escaneamento sobre uma área e com esse escaneamento a gente consegue criar uma nuvem de pontos tridimensional, né? Do objeto que a gente está mapeando, no caso o ambiente que a gente está mapeando, tá? Então vocês conseguiram ver ali um exemplo de um produto gerado com o LiDAR, né? Que é uma nuvem de pontos tridimensional, e ela está mostrando a copa das árvores, o meio da árvore e está mostrando também o chão, pessoal, né? Então, aí você vai me fazer uma pergunta, pô, Rafael, mas como que, se você falou que a tecnologia LiDAR, ela usa um feixe de luz, né? Que ele chega na superfície, por exemplo, da folha e ele rebate e você consegue calcular essa distância para você poder representá-la, né? Como que você consegue medir o chão, né? Bom, pessoal, a gente sabe que em florestas densas
os raios laser, né? Então eles podem ser obstruídos, sei lá, por folhas, galhos ou qualquer outra vegetação que tiver ali na frente, né? Mas, no entanto, né, o lidar ele pode penetrar na vegetação, explorando lacunas na folhagem, né? Assim como a gente pode observar, né? Eu acho que todo mundo já teve aí uma experiência de você estar aí dentro de uma mata fechada e você consegue visualizar em vários pontos os raios do sol, né? Penetrando ali nessa mata, né? Então, os sistemas lidar, esses de última geração, eles emitem tantos pulsos, né? Tantos pulsos que a quantidade desses lasers, eles conseguem encontrar esses espaços, essas lacunas entre a vegetação, e eles conseguem atingir o solo e refletir isso para o sensor, tá? Então é por isso que a gente consegue criar tão perfeitamente ali o desenho, né, da vegetação, assim como também a superfície do solo. Então até agora, pessoal, vocês conseguiram ver como a tecnologia do lidar funciona, né? E como ela pode ser útil para a gente, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês aqui na prática como a gente compara, né? Eu vou comparar um voo feito com um drone normal aí que o pessoal está acostumado, tá? Com o Air 2S, com o Mini 2 ou até com o Mavic 3 Enterprise, né? Para mostrar para vocês uma nuvem de pontos gerada por esses modelos de drone que tem câmera RGB apenas, né? E depois eu vou mostrar para vocês a nuvem de pontos criada ali com o sensor lidar embarcado num drone, tá? E para isso, pessoal, eu vou estar mostrando aqui esses materiais aqui nesse programa aqui chamado LP360, tá? Que foi fornecido pela GeoQ do Brasil para mim, né? Eles me forneceram uma chave para eu poder estar mostrando para vocês aí o potencial das nuvens de pontos, né? E também mostrar para vocês que é um aplicativo muito prático e leve, tá? Então, para quem quiser conhecer mais sobre esse programa, sobre o LP360, eu vou deixar aí o Instagram do pessoal, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo também para vocês trocarem uma ideia com eles, tá? Então, pessoal, vocês estão vendo aí a tela agora do meu computador, né? Então, vocês estão vendo aqui um mapeamento feito com um drone normal, tá? Uma câmera RGB. Então, vocês podem ver aqui, pessoal, nesse quadradinho aqui, vamos dizer assim, da parte de cima na esquerda, a gente está vendo aqui a nuvem de pontos criada, né? Então, para quem acompanha o canal aí ou para quem já trabalha com a nuvem de pontos, já sabe que a nuvem de pontos nada mais é do que uma imagem, né? Depois que o programa faz toda a correlação das imagens, né? Ele explode essas imagens e os pixels eles viram os pontos da nuvem, né? Inclusive eles já vão com cota, né? Então aqui vocês têm uma nuvem de pontos densa, né? Ó, a gente pode distinguir aqui que isso aqui é uma piscina, é uma casa, são árvores, né? Só que aqui no quadro da direita, pessoal, a gente vê qual é o grande problema que a gente enfrenta com a câmera RGB. Se a gente der um zoom aqui, ó, pessoal, na imagem, a gente pode perceber que a gente está falando de um drone normal, então vocês podem ver que existem essas manchas no fundo, né, ó, embaixo das árvores. E isso acontece ó, tá vendo aqui, pessoal, de longe assim ficou até melhor da gente ver. O que acontece? Como a imagem, a gente explode a imagem e ela só pega os pontos que estão ali, que é o que o drone vê, por baixo a gente não tem nada. Então você tem essa mancha preta e isso acaba fazendo o quê? Acaba fazendo com que você não tenha informação do seu terreno, tá? Aqui embaixo, eu gosto muito dessa vista, tá? Isso aqui é um corte, né? Então essa linha branca aqui que eu estou mostrando, ela representa esse corte, tá? Então a gente está vendo aqui, ó, conforme eu vou passando o mouse, a gente vai vendo aqui em cima aonde que eu estou passando, né? Então aqui, ó, tudo que está de laranja aqui já foi classificado, tá? Inclusive essa nuvem de pontos, ela veio da plataforma da Maps4Me, tá? Ela já vem toda classificada, então você já vai ter essa distinção. Então aqui, ó, a gente pode ver que a gente tem o que está em laranja aqui é solo, né? Então, enquanto o drone está enxergando o solo, ele consegue reproduzir. A gente tem até um pouquinho de vegetação aqui e aí a gente tem o telhado aqui dessa construção, tá? Então, assim, a gente pode ver que não existe mais nada, né? Aqui a gente tem uma fração de solo, pessoal, isso porque essa faixa branca aqui, ela pega um trecho largo, né? Vocês podem ver que ela tem um corredor formado. A gente tem o eixo e tem as laterais, né? Então a gente acaba criando um perfil que mostra o chão,
Só que quando chega embaixo da casa, a gente não tem mais nada, né? Ó, se eu for dando zoom, ó, vocês podem ver que agora só tem a visão da casa e eu não tenho solo embaixo, tá? Isso também vai acontecer com o lidar, porque você não tem como penetrar dentro de um telhado, né? Então aqui, ó, no drone, se a gente for ver, ó, o que acontece? Ó, a gente começa a não ter essa informação de solo, né? Ó, aqui, é que nem eu falei, né? A gente está tendo um perfil, ó, mas você não tem a informação, ó. Olha só, você não consegue saber a altura que você está trabalhando, você não tem essa informação. Então, se o teu objetivo é o que? É representar o solo, se você precisa de um plano altimétrico de qualidade, então um drone comum ele vai ter essa limitação, você sabe que ele vai ter essa limitação, né? Então, e outra, se você também está trabalhando aí na parte florestal, na qual você precisa saber a altura da vegetação, ou coisas a mais, né, que o pessoal aí do ramo pode descobrir, você também não estaria conseguindo com um equipamento desse, né? Então, é isso aqui, pessoal, é um produto gerado com drone normal, tá? Agora eu vou mostrar para vocês aqui o produto gerado com o lidar, pessoal. E olha isso aqui, tá? Então vocês estão vendo aí na tela, tá? Aqui, ó, esse aqui é a nuvem de pontos, tá? Então aqui tá todo o mapeamento que foi feito com o lidar. E se a gente vai aproximando, a gente vai ver o quanto densa é essa nuvem de pontos, né? Então a gente pode ver o carro aqui com perfeição, né? Vocês podem ver aqui, ó. A gente pode ir dando esse zoom aqui que a gente vai enxergando. Olha só, o telhado, beleza. A gente tem aqui a vegetação, ó. Então ela é uma nuvem muito densa. E do lado direito, aqui a gente consegue enxergar, ó, vou voltar aqui no drone. Então aqui no drone a gente tinha as árvores aqui, né? E aqui a gente já... perdão, vou voltar ali, ó. A gente não enxerga o solo, né? Como vocês podem ver, uma mancha preta. E já aqui, classificado, ó, ela é tão densa essa nuvem, né? Você tem pontos ali praticamente dentro de todo o perfil da árvore que a gente fica até difícil de enxergar, né? Mas vocês podem ver que a gente tem uma cobertura aqui, o que está em laranja, ó, é tudo solo. Então tudo isso aqui o lidar conseguiu penetrar na vegetação, né? E coletar essa informação de solo. E aqui no perfil embaixo, né? Que é aquela vista aí que eu falei para vocês que eu gosto muito, né? A gente tem aqui o corte. A gente consegue enxergar aqui perfeitamente, ó, o desenho do carro. A gente tem aqui, ó, o desenho da benfeitoria. A gente tem toda a árvore aqui. Olha só, a gente consegue ver o tronco, os galhos, né, as folhas. Aqui está em cinza, pessoal, porque nessa classificação ela acabou ficando ali. Só não foi dada a nomenclatura de vegetação, né? Se tivesse sido dada essa nomenclatura de vegetação, ela teria ficado verde. Mas no caso aqui, o que está em cinza aqui é o que ainda não foi dado o nome, né? Então você pode ver que o carro está cinza e também a vegetação, né? Mas o importante é que a gente consegue enxergar. Então com isso, você tem toda a representação do solo embaixo, né? Imagina se você fala assim, pô, eu preciso fazer um levantamento de uma possível área de jazida, né? Que seria uma área uma vegetação muito grande, e você precisasse extrair toda essa informação para você poder calcular volumes em cima disso. Com essa tecnologia aqui, você vai estar tendo um resultado muito perfeito, né? Então, é imbatível isso nesse tipo de situação, tá? Então, aqui, por exemplo, eu poderia estar pegando a reguinha aqui, ó, e medindo. Eu trabalho na área vegetal, eu preciso saber a altura dessa árvore, vamos dizer que é um pinheiro. Pô, tô reflorestando, né? Trabalho com isso, quero saber que altura que tá. Pô, você vem aqui, ó, clica e vai para baixo, ó. Vocês podem ver aqui embaixo que ele tá me dando aqui que essa árvore aqui, ela tem em torno de 18,5 metros, né? Então, pessoal, são muitas utilidades que a gente pode ter para esse tipo de mapeamento, né? Inclusive eu quero mostrar uma aqui para vocês que era um setor que eu trabalhava particularmente e que a gente usava o lidar, né? A gente usava lidar embarcados em aviões porque eram mapeamentos muito grandes, de quilômetros e quilômetros de distância, né? A gente construía linha entre cidades, então o drone já não ia ser tão viável, né? Claro que quando a gente fazia o projeto, você levantava com o avião, então aí você precisava, pô, vou ter que mudar esse trecho da linha aqui porque, sei lá, eu preciso desviar de um sítio arqueológico, alguma coisa assim.
ou seria muito interessante eu ter um drone com lidar já para poder simplesmente só levantar aquele trecho específico, né? E não ter que contratar um avião de novo para estar fazendo, né? Então aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, ó, olha só, pessoal, ó, com o que eu trabalhava, ó, tá vendo que tá andando? Ó, aqui a gente tem uma linha de energia, né? Então, eu consigo medir a altura do poste, eu consigo medir a altura dos cabos com relação ao solo. Se tivesse vegetação aqui, por exemplo, ó, eu consigo em um projeto saber, eu tenho vegetação, eu vou precisar fazer a poda dessa vegetação, eu consigo passar minha linha por cima sem fazer a poda e não precisar ter aquela morosidade dos órgãos ambientais. Então, são muito grandes as possibilidades, tá, pessoal? Então, pessoal, como eu falei para vocês, para a gente estar dando um passo a mais aí e sair na frente da concorrência, essa tecnologia aqui, ela é indispensável, tá? Para que você possa levar a tua empresa para outro patamar, para levar teus negócios para outro patamar, poder estar abrindo o leque aí de possibilidades, né? Para você estar angariando clientes diferentes, tá? Inclusive, se a gente pensar, claro que não é uma tecnologia tão barata, né? Mas, em compensação, trabalhos nesse nível, você tem a capacidade de cobrar muito mais do que você já está acostumado, tá? Então, isso aqui vai te dar um up aí, você vai conseguir trazer um produto totalmente diferenciado, né? E é uma coisa assim que eu particularmente vejo que ainda são poucas as empresas que trabalham fazendo esse tipo de mapeamento aqui, tá? Geralmente eu percebo que o pessoal, quando precisa disso, ele aluga um equipamento ou, né, vão atrás de uma empresa, e que não existem muitas, tá? Eu falo isso porque até pouco tempo eu trabalhava no setor privado aí numa empresa de energia, né? De construção de linhas de transmissão, e quando a gente precisava disso aqui, a gente tinha que buscar empresas longe, né, da onde a gente estava, e pagava muito caro, tá? Pagava caro mesmo para poder estar tendo um produto desse, né? Então, eu acho sim válido, tá? É uma tecnologia que eu vou começar a trazer mais aqui no canal, e espero que você goste disso aqui, espero que você se interesse. Passa aí para a galera, passa para os amigos, passa para os profissionais aí do ramo, né? Mostra aí o link do nosso vídeo para a gente estar podendo ter mais ânimo aí em criar produtos como esse, tá? Vídeos mostrando essas novas tecnologias para você estar implantando aí no seu negócio. Então, beleza, pessoal? Fico muito agradecido quem assistiu o vídeo até agora. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para o YouTube estar notificando você de novos vídeos. Fiquem com Deus.